1 Coríntios capítulo 2. Os que acharam, digam amém. 1 Coríntios capítulo 2, verso 4 diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Verso 13. Verso 12. Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que possamos conhecer o que nós é dado gratuitamente. Como é que é dado na sua vida, irmãos? Gratuitamente. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com a que o Espírito ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende coisas do Espírito de Deus, porque para ele parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém, irmãos? Antes de você se assentar, eu queria ler mais uma palavra. Capítulo 3, capítulo 11 de 2 Coríntios. Se você quiser abrir, abra. Mas eu vou ler aqui para você entender. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade de Cristo. Verso 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é de se maravilhar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, a fim dos quais sejam conforme as suas obras. Amém? Pode se assentar, meus irmãos. O Senhor peleja por mim e o Espírito fala. Preste atenção no que eu vou dizer, que eu vou tentar ser rápido, direto e objetivo aqui. Se você quer uma libertação na sua vida, e nós estamos passando por um período em que Deus está mostrando muitas coisas. Repare que Paulo está dando instrução para a igreja de Coríntios. Ele dá na primeira carta e na segunda carta algumas instruções. A primeira diz o seguinte: a pregação de Cristo é de poder, é de demonstração de poder. Ou seja, tem que haver um resultado naquilo que você faz. Você não pode esperar vir à igreja sem ter um resultado, sem ter que algo aconteça na sua vida. Quando você vem na presença de Deus, você vem buscar algo de Deus, e você tem que sair daqui com isso que você veio buscar. Deus tem que responder aquilo que você veio buscar. Você tem que ter uma resposta espiritual no seu espírito que é necessário. Então ele diz que quando Deus se manifesta, ele se manifesta em poder, ele se manifesta em manifestação. Tem que haver poder na sua vida. Você quer saber se você está cheio de Deus? Tem que haver poder na sua vida. O poder de Deus faz você cair por terra todos os pecados. Quando você tem o poder de Deus de transformação, a primeira pessoa que é mudada é você. Mas repara que o poder também, ele tem que vir junto, casado com algo muito importante, que se chama discernimento. Você pode dizer comigo discernimento? Você precisa discernir o tempo em que Deus está te visitando. Você precisa discernir quando é que Deus está falando com você. Porque Deus está falando com você quase sempre, ou em qualquer hora, ou mesmo na sua casa, ou no trabalho. Deus está falando constantemente contigo. Agora você precisa ter discernimento disso. O que é que Deus está falando? E por que Deus está falando isso? Porque muitas vezes eu estou tão focado em uma resposta de Deus, e Deus está falando algo completamente contrário àquilo que eu vim buscar, e eu estou confundindo Deus com o diabo, quando na verdade é Deus falando na minha vida. Repare que Paulo está dizendo assim,
quando você começa a falar de Deus, ou ouvir as coisas de Deus, primeiro você tem que ter uma base. Qual é a base? Você não recebeu um espírito do mundo. O espírito que está na sua vida é um Espírito Santo. Um espírito que vai te fazer se separar. Um espírito que vai fazer você ir contrário a tudo que está aí no mundo. E quando você começa a ter esse espírito começa a falar com você. E o que ele fica falando com você? Romanos 8,16 diz que ele fica testificando com você o que ele quer que você mude. O próprio Espírito Santo vem para mudar a sua história, vem para mudar você. Porque ele vem para te ensinar. Agora entenda uma coisa. Quando você está sendo visitado, você precisa definir se o que você está sendo visitado vem da parte de Deus ou vem da parte de um espírito de engano. Porque Paulo diz assim, cuidado, Satanás pode se iludir. Ele pode se transformar em um anjo de luz. Seus ministros podem se transformar em apóstolos, em profetas. Você precisa ter discernimento. Porque o que Satanás mais quer hoje é deixar você confundido. Amém, irmãos? Eu não tenho medo de pregar aqui, porque quando eu estou pregando eu tenho certeza de uma coisa. Deus está testificando no seu coração. Se o que eu estou falando vem da parte de Deus ou da parte do homem. Agora, quando nós estamos orando, Deus começou a me dar um discernimento de tudo que tem acontecido nessa igreja. Já desde quando nós nascemos. Todos os espíritos que nós enfrentamos. Porque quando você discerne qual é o principado, qual é a potestade que você está derrubando na sua vida, você consegue atingir algo muito mais profundo na presença de Deus. Nada vai se mover espiritualmente na sua vida sem que antes arestas, problemas sejam arrancados da sua vida. Deus quer que você caminhe livre. Deus quer que você corra livremente na presença dEle, no Espírito. Então o que Ele faz? Ele vai arrancar tudo que está na sua frente. E quando você enxerga o que está errado, você tem por obrigação tirar. Com pecado você não deve brincar. Com pecado você tem que ser brutal. Com pecado você tem que expulsar. Você não tem amizade com o pecado. Você tem que expulsar ele da sua vida. Amém, irmãos? Quando eu comecei a orar essa semana e Deus nos deu uma visão, e também falamos com o Senhor e buscamos a direção da sua palavra, Deus nos deu essa palavra. Existem 3 coisas que precisam ser arrancadas, ou 3 espíritos que nós precisamos lutar contra ele, que possivelmente você está lutando na sua própria casa. Porque se você frequenta essa igreja, porque se esses são os espíritos que essa igreja está enfrentando, já de muito tempo, e nós temos batalhado e lutado contra, então possivelmente você está enfrentando isso na sua casa. Primeira coisa que acontece é que tudo começa com rebelião, irmãos. Alguém está me ouvindo? A rebelião é a mãe de todos os pecados. É o pecado original. Quando Satanás se rebelou no céu, quando Lúcifer se rebelou no céu, ele contaminou a humanidade com a rebelião. E pasme, a igreja está sendo contaminada com isso, por causa dos falsos obreiros, falsos profetas. Eles contaminam o coração da igreja com rebelião. Não sou aqui para dizer que de lugares que estavam certos ou errados, mas escute. Você tem que lutar contra a rebelião na sua vida. Tudo que é rebelião é pecado de feitiçaria. Então você entende por que nós temos enfrentado muitos espíritos aqui, que nós temos quebrado sobre bruxaria. Muitas pessoas são rebeldes com os pais. Muitas pessoas são rebeldes com os irmãos. É por isso que nós começamos a fazer curas interiores. Porque muitas vezes você foi rebelde com a sua mãe e você trouxe sobre a sua vida um espírito de rebeldia. Por mais que você aceitou a Cristo, se você não repreender esse espírito da sua vida, ele vai ficar te atormentando. Aonde você vai provocar, você será confrontado com rebelião. Você ficará confuso muitas vezes. Só que tem um problema. A rebelião, ela atrai outros 2 espíritos que estão sobre Lisboa e nós temos que quebrar isso. A rebelião traz um espírito de engano. É por isso que Paulo escreve aos Coríntios: cuidado, eu tenho zelo de você. Satanás pode se transformar em um anjo de luz. Seus ministros podem parecer até gente crente. Você vai ficar confundida. Você precisa do Espírito de Deus. Porque o que mais tem, irmãos, hoje em dia são espíritos de engano. A pessoa chega para você não conhece a pessoa de parte nenhuma, mas ela vem e te engana com a própria palavra de Deus. Se você não conhecê-la profundamente, você será iludido.
Você entrará por caminhos onde Deus nunca entrou. Você baterá em portas onde Deus jamais vai abrir. Você vai traçar lugares ou vai ficar fazendo orações que Deus não irá responder. Por quê? Porque você está no caminho do engano. Então nós precisamos quebrar nessa noite todo espírito de rebeldia, todo espírito de engano, porque você não pode andar enganado. Você tem que andar com a sua mente clara. E pasme que eu vou te dizer, todas as pessoas a qual nós estávamos orando, que nós tivemos que quebrar e rompermos, sabe qual é um outro espírito que atormenta eles? Espíritos de imoralidade sexual. Geralmente eu estava fazendo quebra de maldição com várias mulheres aqui. Qual o problema? O marido é um promíscuo. Ele tem promiscuidade. Muitas vezes a pessoa fala assim, mas ele é muito bom, só que nessa área ele é falho. Eu estava conversando com a mulher e você, eu também estou passando por uma situação parecida disso. Você sabe o que é o problema da imoralidade sexual? É porque a imoralidade sexual, ela traz laços. E nós temos que quebrar isso, irmãos. Você tem que ter um amor pela sua esposa, pelo teu filho, pelo seu marido. E seu casamento tem que ser santo. Você, mulher, tem que ser santa. Homem, você tem que ser santo. Quando nós nos relacionamos, não estou dizendo que você vai pegar e não vai poder ter uma intimidade com o seu marido ou com a sua esposa. Não é isso. Mas você tem que lembrar que Satanás está te rodeando com isso. O mundo hoje vive por pornografia, por imoralidade sexual. Você anda na rua, é uma coisa horrível. Você entra na internet, é impossível isso. Agora escute o que eu vou te dizer. Toda pessoa que passou por essa igreja e que nós tivemos que quebrar e romper com eles, que principalmente obreiros, eles caíram nesses 3 espíritos: rebeldia, engano. Você olhava, nossa, é muito crente pra caramba, nossa, como é crente, mas tinha problema na área sexual. Irmãos, isso é sério. Nós precisamos ter discernimento. O espírito que predomina sobre essa cidade se chama prostituição, e a igreja tem que se levantar em santidade. Quanto mais santo você for, como santo for sua mente, como santo for sua boca, a santidade de Deus te trará privilégios, irmãos. Não estou dizendo para você ser um santarrão de que tudo é pecado, não é isso. Mas eu quero que você entenda que você é uma pessoa separada por Deus. Irmãos, eu não estou brincando, eu estou quase 2 semanas fazendo quebra de maldição com pessoas que nem da nossa igreja é. E paz, uma coisa, eu fiquei horrorizado com isso. A maioria das pessoas que vieram aqui de outras igrejas, que vieram aqui fazer quebra de maldição, e são todas entrelaçadas com esses problemas. Casamentos sendo destruídos por causa de imoralidade sexual. Aí você pergunta, mas por que ele está assim? Ele foi rebelde com os pais. Ela é rebelde com a irmã. Ele foi rebelde com o pastor. Foi rebelde. Rebeldia. E pasme, engano. Não, mas ele é muito crente, pastor. Nossa, ele pega na Bíblia. Quando ele vai falar da Bíblia, nossa, parece um anjo de luz. Fala muito bem da Bíblia. Se expressa muito bem. Fala da Bíblia. Mas na hora de demonstrar, não demonstra nada, irmãos. Alguém está me ouvindo hoje? Irmãos, me ajude. Nós temos que destruir isso. A igreja não pode viver de engano, irmãos. Eu não posso orar por você e ver você por engano. Eu não posso olhar para a sua vida e achar que eu só vou usar você. E você não pode vir aqui apenas para me usar. Nós somos irmãos, nós somos cristãos. Nós temos que carregar as cargas uns dos outros. Eu tenho que ser o seu intercessor e você tem que ser o meu intercessor. Nós temos que estar juntos nisso, irmãos. Nós precisamos nos levantar. Eu entrei no jejum com a pastora e falei assim, isso não vai mais acontecer. Havia um problema que nós estávamos passando quando nós temos uma igreja. Nós saímos da igreja justamente por causa desses 3 problemas. Abrimos esse ministério, irmãos. Pasme. As pessoas que saíram daquela igreja vivem nos perseguindo. E o que eles querem? Ser libertos. Repare na situação que está na sua casa. Se não tormenta você, alguém da sua casa está passando por rebeldia? Alguém da sua casa está passando por promiscuidade? Alguém da sua casa está passando por engano? Vive de mentira? Isso tem que ser quebrado. Você é portador de boas novas.
Você é a coluna da tua casa. A sua casa tem que ser santificada por sua causa. Esses demônios não podem prevalecer na vida dos seus filhos, não podem prevalecer na vida dos seus irmãos, não podem prevalecer na vida de maridos nem de mulheres. E isso tem que ser quebrado, irmãos. Estavam falando com crianças lá no Monte da Caparica, irmãos. Crianças com apetites sexuais, crianças de 9 anos, 8 anos. Isso é para ser, uma criança tinha que estar saudável. E eu não estou falando de crianças fora, estou falando de crianças dentro da igreja. Crianças querendo se suicidar, com crise de suicídio, 1, 2. Essa semana eu fiquei autorizado, mas o que é isso, Senhor? 3 crianças vêm até nós dizendo que cansou da vida, criança de 8 anos. Irmãos, você acha que isso é brincadeira? Há um espírito de morte rodeando. E sabe por que Satanás quer matar os seus filhos? Eu vou te dizer por quê. Eu vou te dizer claramente por quê. Porque existem 2 formas de você matar uma pessoa. Ou você mata ele pessoalmente e acaba com ele, ou você mata aquilo que ele mais ama. Matando o que ele mais ama, você vai matar ele todos os dias. Porque todos os dias que ele lembrar dos seus filhos, ele vai morrer. Todas as vezes que ele trazer uma memória de um dia, de um abraço, de um beijo, ele vai morrer. E Satanás não está brincando, irmãos. Nós temos que nos levantar. Nós temos que nos posicionar e dizer assim: chega, a minha casa é santificada por Deus. Quando Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele olhou para o povo assim: não sei você, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Ele não estava dizendo que ele era santo, escute. Ele estava se posicionando. Ele não estava dizendo que ele já estava santo. Ele estava se posicionando, dizendo: olha, eu não sei vocês, mas eu vou ser crente. Eu não sei vocês, mas eu vou buscar a santidade de Deus nessa igreja. Eu não sei se você gostou dessa pregação ou não, mas o importante é, eu estou te alertando. Eu estou te alertando nisso. Essa igreja vai entrar em jejum. Essa igreja está entrando em jejum, em consagração. Nós já colocamos os obreiros, nós vamos entrar todos em jejum, em oração. Para quê? Para derrubar esse espírito de engano. Para derrubar esse espírito que engana. Você ora, você não sabe que a pessoa é. Passa o tempo, você vai começar. Você quer ver uma prova disso? Abre sua Bíblia comigo, Atos dos Apóstolos 16. Vamos. Olha essa palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Verso 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de engano, ou um espírito de adivinhação, a qual adivinhava e dava grandes lucros aos seus senhores. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Ela está dizendo verdade ou mentira aí? Ela estava dizendo verdades. Irmãos, levante sua cabeça, porque o que eu vou te dizer, eu tenho temor e tremor para entregar isso para você. O que ela estava dizendo? Ela estava falando sobre salvação. Ela estava falando sobre evangelho. Ela estava falando sobre Jesus Cristo. Ela estava falando de coisas a qual eu e você ama. O que ela estava dizendo é real. Muitas vezes nós entramos, irmãos, eu tenho acompanhado muita gente na internet, mas muitas vezes eu me temorizo. Eu falo: Senhor, eu estou com medo. Porque o que esse homem está falando, o que essa mulher está falando é de Deus, mas tem algo que não está batendo, não está entrando. O que ele fala é bênção, o que ele fala da sua palavra, mas ele está falando com ira, ele está falando com ódio. Ele está falando com outro sentimento. Está falando mal de uns fulano e de ciclano, mas você ódio, você não vê amor na pessoa. Escute o que eu vou te dizer. Paulo, existe alguém aqui nessa igreja mais santificado do que o apóstolo Paulo? Escute o que eu vou te dizer. Olha o que diz. E verso 18: e isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbando, voltou-se e disse: Espírito, em nome de Jesus, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu.
Eu estava estudando. Sabe quanto tempo que ficou esses muitos dias? Paulo ficou quase 3 anos e meio nessa cidade. No mínimo. Essa mulher todos os dias ficou dizendo verdades com espírito de engano durante 2 ou 3 anos, do lado do apóstolo Paulo. Cuidado com o que eu vou te dizer. Ou você se santifica, ou Satanás vai colocar alguém do teu lado para ficar falando coisas de Deus, para dizer assim: não congregue, não participe, não venha para oração, não faça isso. Não, vou te mostrar outra coisa. Cuidado. O que essa mulher estava dizendo era verdade, mas o espírito que estava nela, não. Os irmãos estão me ouvindo? O que eu quero te trazer nessa noite é o seguinte: qual é o espírito que está sobre a sua vida? Pastor, o espírito que está sobre mim é o espírito de Deus. Então vamos expulsar todo espírito de engano da minha vida e da sua. Porque na sua casa não pode haver mais engano. Você não pode passar mais nenhum dia de engano. Você não pode mais ter ninguém do teu lado que está te enganando. Você não pode, você tem que ter discernimento disso. Você assim: não, chega, Jesus Cristo veio para me libertar. Jesus Cristo não veio para me deixar preso. Irmãos, Deus fala assim: eu quero que você se levante e repreenda todo espírito de rebelião, quer seja de filho, quer seja de maridos, quer seja de mulher, quer seja de obreiros, quer seja de quem for. Repreenda esse espírito. Repreenda da tua casa, repreenda da igreja, repreenda de onde você for. Todo espírito de engano, repreenda. Se você ama os seus filhos, repreenda deles isso. Se você ama a pessoa, o seu marido, a sua esposa, repreenda deles. Não estou dizendo para você repreender a pessoa, estou mandando você repreender espírito, amém, irmãos? Porque a palavra diz para você repreender espíritos. E cuidado, repreenda todo espírito de imoralidade sexual. Pastor, não fala isso, aqui não é lugar de... a igreja é o lugar de falar sobre isso, sim. Porque se você tem vergonha de falar sobre sensualidade na igreja, então tem algum problema com você. Sabe o que, irmãos? Cansei de estar aqui em Lisboa, vendo muito pastor aí se passando de santos, mas preso em pornografia, preso em safadeza, com amante, cheio de coisas, e subindo no púlpito e exortando a igreja. Nós temos que nos posicionar. Seu marido tem que ser santo, sua esposa tem que ser santa. Pastor, meus filhos não estão na igreja. Pois vamos orar, porque se Deus se santificar, seus filhos serão santificados. Alguém está me ouvindo? Vou falar para você que tem filhos fora da igreja. 1 Coríntios capítulo 7 diz: se você for santa, você vai santificar o seu marido. Pela sua santidade, Deus está santificando o seu marido. Escute, e Ele está santificando os teus filhos. É a palavra que diz. Pela santificação da esposa, Deus santifica o marido. Pela santificação do esposo ou da esposa, santifica os filhos. E sabe o que é santidade? Vou te explicar de uma forma bem fácil. Santidade não é você mudar trajes. Santidade não é você deixar de se pintar ou de se produzir. Santidade, irmãos, é você andar com Deus. Santidade é você andar com Deus. É uma simples caminhada com Deus. Eu duvido você andar com Deus e permanecer em pecado. É impossível andar diante de Deus e estar em pecado, porque Ele é santo. E não existe pecado que subsiste diante dEle. Não existe pecado que consegue ficar diante daquele que é santo, 3 vezes santo. Aonde Ele chega, Ele santifica. Ele traz o céu para dentro de você. Ele traz o céu na sua mente. Ele traz o céu para dentro do seu coração. Sua palavra começa a ser santificada. Sua mente começa a ser santificada. Sua ação começa a ser santificada. Você não namora com malícia. Você namora por amor. Você cuida por amor. Você cozinha por amor. Você ajuda eles por amor. Por isso, irmãos, eu preciso que você se posicione hoje. Eu quero quebrar esse espírito hoje. Nós vamos entrar num jejum aqui, sério.
Porque Deus falou assim, eu estou enviando uma potestade no mesmo para te afrontar. Se você vencê-la, porque eu estou trazendo o princípio de todas as coisas. Estou trazendo pessoas, que essas pessoas estão carregadas de potestades. Deus está trazendo na sua vida pessoas que estão carregadas de potestade. Você tem que ter autoridade para expulsar. Existem pessoas no seu trabalho, na sua casa, que precisam ser libertas. Deus não vai usar o pastor, Deus vai usar você. Deus vai usar você. Deus vai usar você, irmãos. Agora, existe uma coisa. O Espírito Santo não vai obrigar ninguém. Irmão, Jesus vai arrebatar a igreja. Ele não vai arrebatar ninguém de engano. Não se iluda com religiosidade. Não se iluda com trajes, com roupas. Santidade é caráter, irmãos. Santidade é caráter. Não se iluda com aparência. Santidade é caráter, irmãos. Santidade é quem é você quando ninguém está olhando. Quando você está sozinho. Quando só os olhos de Deus estão sobre a sua vida. Ali você tem que ser santo. Sabe por quê? Eu ser santo em cima desse púlpito é fácil. Eu ser santo diante da minha esposa é fácil. Eu ser santo diante dos meus filhos espirituais, e isso é muito fácil. Quero ver ser santo na rua. Quero ver ser santo quando ninguém está olhando. Quero ver ser santo na frente do computador. Quero ver ser santo, irmãos, na hora das mensagens. Ali nós temos que ser santo. E se você for santo, escute, Deus mandou te dar essa palavra. Ele vai tocar naquilo que você mais ama. Ele vai tocar nos seus filhos. Ele vai tocar na sua casa. Seus filhos não serão rebeldes. Eu estou te dando uma palavra como um profeta nessa casa. Se você se santificar, Deus vai santificar seus filhos. Eu estava orando por crianças. Escute, essa semana eu fui orar por crianças. Estou repreendendo, estou orando. Deus falou assim, você está fazendo papel de parvo. Eu falei, por que, Deus? Por que você está aí tentando repreender o fruto, sendo que a árvore precisa ser trabalhada? Como é que você quer santificar os meninos se a mãe não está bem, se o pai não está bem? Cure essa árvore, arranque essas raízes, tire tudo que foi feito por elas, então você vai ver esses filhos santificados. Eu estava repreendendo um espírito de prostituição numa criança de quase 6 anos lá no Monte da Caparica. Eu estava olhando para ela e eu falei assim, não adianta, a mãe é promíscua, a mãe precisa de libertação, mas Deus, ela não é da nossa igreja, mas é crente. Como é que eu vou falar? Ela é obreira. Como é que eu vou falar assim, com essa mesma carinha que você diz que Jesus te ama? Diga, ela precisa de libertação. Porque enquanto a mãe não se santificar, a filha não vai ser santificada. E os espíritos estão atormentando ela, vai atormentar a filha também. Então, irmãos, nós precisamos quebrar isso. Eu olhei para minha filha e falei assim, minha filha vai ter que ter o meu espírito, vai ter que ter o espírito da mãe. Irmãos, eu preciso de ajuda nessa igreja. Eu preciso de gente que fala assim, pastor, conta comigo, vamos orar. Eu não tenho dinheiro para te dar, mas eu tenho oração para fazer. Se você vir aqui orar, eu sei de uma coisa, irmãos, eu acredito que Deus age. Porque repare que Paulo estava indo onde? Ele estava indo para a oração. Foi na oração que Deus revelou. Foi na oração que Deus mostrou. Não brinque. Você está orando pouco. Você tem que orar mais. Ah, pastor, não tenho tempo. Tem sim, guarda um tempo, você precisa orar. Seus filhos precisam que você ore. Irmãos, eu fiz 4 cursos teológicos, não tem nada contra cursos teológicos. Amo quem faz, mas escute, chega de teoria. Você precisa tirar a teoria da sua vida. Tem que ir para a prática. Cão só sai com jejum e oração, irmãos. Quer ver os seus filhos transformados? Jejum e oração. Ah, pastor, mas quanto dia? Não interessa quanto dia, vamos fazer até mudar.
As portas estão fechadas para mim, pastor. Jejum e oração. Porque na sua vida as portas não deveriam estar fechadas. Porque se Deus é na sua vida, não tem portas fechadas. Se Ele não está mudando, é porque você não está se dedicando mais. Eu aumentei meu período de oração. Eu falei, Senhor, eu preciso de mais. Mas sabe uma coisa, irmãos? Eu cansei. Eu tenho que abrir meu coração aqui para você. Essas 2 semanas foi difícil. Meu paflão acabou. Eu não consigo mandar mensagem mais para as pessoas. Sabe o que eu recebi na minha cara? Eu estou chorando porque não tem condição. Estou lá chorando. De repente me vem um irmão. Pois é assim, pastor. Já esqueceu da gente. Se eu estivesse dando dinheiro para você, o senhor está mandando mensagem para mim. Pelo amor de Deus, irmãos. Você ouve cada coisa que você não imagina. Esqueceu de mim, pastor? E você esqueceu de mim, filha? Eu não mandei mais mensagem porque meu plafond cortou. São só 2.000 mensagens por mês. Acabou o mês. O mês não acabou e acabou minhas mensagens. Você vai ficar alguns dias sem receber mensagem porque o meu plafond acabou. Só vai voltar no dia 1º. A partir do dia 1º você volta a receber a mensagem do pastor Eduardo. Amém? Mas sabe o que é isso, irmãos? Satanás tem uma estratégia. Canse o pastor. Faça ele sofrer. Traga ingratidão. Faça ele parar de orar. Faça ele ir para oração com raiva. Faça ele ir para oração com ódio. Faça. Isso é espírito de engano. Porque se eu me apresentar diante do Senhor com ira, é um espírito de engano. Porque o Espírito de Deus não traz ira. Samuel diz no capítulo 12 de 1 Samuel: longe de mim pecar contra Deus, deixando de orar sobre vós. Longe de mim pecar contra o Deus que me deu a graça de ser salvo, de deixar de orar por você. Todo dia nós estamos orando por você. Mas sabe o que eu aprendi, irmãos? Muitas vezes a gente está orando. Aí você pergunta: filha, você está orando, filha? Pastor, não tem tempo para orar. Filha, me ajuda. Eu estou orando para que o seu marido se converta. Pastor, mas eu não tenho força. Filha, se você não acredita que seu marido vai mudar, como é que você crê que um pastor vai ter poder para mudar a oração dele, o coração dele? Pastor, minha família está doente, tem uma pessoa doente. Tá bem, você acredita na cura? Eu não acredito não, mas ora aí. Filha, eu preciso de você. A Bíblia fala para nós orarmos juntos. Alguém está me ouvindo? Nós temos que orar juntos, irmãos. A igreja de Deus está sofrendo, sabe por quê? Porque a gente está individual. Cada um por si e Deus por todos. Não, irmãos. Isso tem que acabar hoje aqui. Ou nós nos unimos, ou nós vamos ver Satanás levantando muralhas, trazendo demônios, trazendo potestade, e você vai ver você terá sempre luta, sempre luta. A igreja tem que triunfar no reino espiritual. Se Deus se libertar, você é o canal de bênção na sua casa. A bênção do Senhor tem que chegar lá, irmãos. Tem que chegar lá. Tem que chegar até essa pessoa. Mas sabe o que é isso? A Bíblia fala sobre o homem carnal e o homem espiritual. O carnal, você fala para ele: vamos orar. Ele fala: isso é loucura. Quem é que pode dizer para mim que, pastor, o senhor acha que é só orar? Se orar, Deus vai mandar dinheiro? Deus vai mandar dinheiro. O senhor está dizendo que se eu orar, Deus vai. Deus vai fazer. Eu acredito que Ele faz. Mas você precisa se posicionar. Pastor, eu já fiz tanta campanha para o meu marido, tanta campanha para os meus filhos, fiz tanta campanha para as portas abertas, as portas não abriu. Não, você fez a campanha errada. Você entrou no espírito errado. Você entrou para barganhar. Você não tem que entrar para barganhar. Você tem que entrar numa oração porque você ama a Deus. E nesse mesmo capítulo 16 diz: quando o carcereiro começou a bater em Paulo, quando eles só estavam fazendo duas coisas. Eles estavam orando e adorando. Somente isso. Ele não estava fazendo mais nada, apenas orando
e adorando. Deus fez um terremoto, as portas se abriram. O carcereiro que está batendo nele salta no meio das coisas e fala: eu vou tirar minha vida. Ele fala: não tire sua vida. Eu estou aqui, não vou embora, eu não preciso ir embora. Deus é comigo. Na prisão, fora dela, Deus é comigo. Mas ele diz uma coisa: se você crer, será salvo tu e a tua casa. Eu não aceito filho desviado. Eu não aceito casamento sendo destruído. Você tem que se posicionar nessa noite. Para a pessoa carnal isso é loucura. Mas quem tem o Espírito de Deus sabe que Ele pode fazer. É possível. Ele pode converter qualquer coração duro. Ele converteu o meu, pode converter o seu. Ele converteu o seu, vai converter os seus filhos. Porque ninguém era tão pior como você. Você não prestava e Deus te converteu. Se Deus converteu você, vai converter ele também. Porque ele não é pior do que você. Você era pior. Agora, se você se posicionar, irmãos, Deus vai fazer. Não por barganha. Se você se posicionar: Senhor, eu sei, porque a tua palavra diz que o Senhor salva. O Senhor salva. É desejo de Deus salvar os seus filhos. É desejo de Deus salvar seu casamento. É desejo de Deus fazer você prosperar. É desejo de Deus salvar. Ele quer fazer isso. Mas nós precisamos arrancar de nós esses espíritos que estão nos atormentando, irmãos. Eu quero que você fique de pé comigo. Hoje eu não vou orar por você. Hoje eu vou orar com você. Eu preciso disso. 3 espíritos têm que sumir: rebelião, engano, prostituição. Quando você aceitou a Cristo, Ele te deu um Espírito Santo. Irmãos, existem 3 áreas que você será sempre tentado: poder, fama e sexo. Escute: 3 espíritos que podem te fazer cair facilmente: rebelião, engano, imoralidade sexual. A igreja está sendo atormentada, bombardeada com isso. Querem dar sobre ele poder, querem dar coisas para ele, querem corrompê-lo. Irmãos, eu conheço um monte de homens de Deus que caíram. Eu não falo isso por grandeza, eu falo isso com tristeza. Homens e mulheres de Deus que simplesmente cederam, caíram. Mas como é que isso aconteceu? Ninguém dorme crente hoje, fervoroso, e acorda desviado amanhã. Isso é um processo. Isso é um processo. Ninguém, irmãos, ninguém deita aqui santificado e acorda desviado amanhã, não. Isso é um processo. Satanás está trabalhando, enquanto você dorme, ele só está trabalhando. Agora nós temos que posicionar. Ou nós nos posicionamos hoje e dizer assim: Satanás, acabou. Sua obra na minha casa terminou. Não vai. E eu vou derrubar tudo o que você fez. Porque ele veio para roubar, matar e destruir. Mas eu e você fomos levantados para desfazer as obras dele. O Espírito de Jesus está na sua vida. Você tem autoridade para desfazer. Satanás levou uma prostituta, uma filha de Satanás, para atacar seu marido. Você vai se posicionar como uma rainha de Deus e vai tirar. Se levantou um espírito de engano, está te confundindo, você vai se posicionar e vai expulsar esse demônio. Agora nós temos que entender que a igreja precisa ser liberta. Não pode haver nenhum tipo de rebelião na sua vida, irmãos. Você não pode. Tá bem, pastor, mas eu estou ferida já de muitas coisas que aconteceram dentro da igreja. Tá bem, mas isso não pode provocar em você rebelião. Você não pode ser. Ainda há homens de Deus, ainda há mulheres de Deus. Você está aqui por isso.
Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Então você tem que se posicionar hoje, não amanhã. Feche os olhos. Olha comigo. Diga: Senhor Jesus, nessa noite eu preciso que o Senhor me traga discernimento. Se por algum momento eu me rebelei contra Ti, Senhor, contra a Tua santidade, contra a Tua presença, eu lhe peço perdão. Se por acaso eu deixei me iludir, se eu entrei em um espírito de engano, como aquela moça estava do lado de Paulo, abra meus olhos espirituais. Se o pastor Eduardo está de engano, diga: abre os meus olhos, porque eu não quero mais ser enganado pelos homens. Eu quero ser guiado pelo Teu Espírito. Agora que se o que o pastor está dizendo é real, abre os meus olhos espirituais. Se por acaso na minha vida eu deixei entrar qualquer espírito de imoralidade sexual, se por acaso eu permiti que entrasse na vida dos meus filhos, ou no meu casamento, e eu não me posicionei, eu lhe peço perdão agora. E se por acaso está na minha vida, eu te dou autoridade para tirá-lo de mim agora. Põe a mão sobre sua cabeça. Senhor, todo espírito de engano que esteja aqui dentro, eu repreendo agora, Pai. Eu não vou mais aceitar espíritos de engano dentro dessa casa. Onde estiver, Senhor Deus, alguém com espírito de engano, rebelião, se tiver, Senhor Deus, Pai, alguma pessoa com promiscuidade, Senhor Deus, sexual, e precisa ser liberta nessa noite, que se manifeste agora em nome de Jesus. Que se manifeste, que não fique mais em oculto, Senhor. Eu clamo pela Tua autoridade nessa hora. Eu dou uma ordem de Satanás, demônios, venham para fora agora em nome de Jesus. Eu te repreendo desse lugar. Eu te repreendo dessas famílias. Eu te repreendo dessas pessoas. Eu repreendo você que tem atormentado a vida de mulher essa noite. Eu te repreendo você que tem colocado sobre a internet homens para que essas pessoas fiquem entrando em lugares que não provêm da parte do Senhor. Eu repreendo agora esses espíritos de engano. Eu repreendo esses espíritos de prostituição. Eu repreendo esse espírito da vida de maridos que tem se deitado com mulheres, que tem olhado, Senhor Deus Pai, para coisas, Senhor Deus Pai, e depois tem manchado o seu leito, Pai, em nome de Jesus, eu repreendo esse espírito agora. Eu repreendo todos esses espíritos de engano. Eu repreendo esse espírito, Senhor Deus, de rebelião, que faz, Senhor Deus, ter rebeliões na nossa casa, que trazem contendas, que trazem brigas, que trazem ódio, que trazem discussão. Eu repreendo, Senhor Pai, porque as famílias que estão nessa casa terão que ser santificadas. Deus, eu trago para esse lugar a sua santidade, Senhor Pai. Que nós sentimos o peso da sua santidade, Senhor Pai. Que nós sentimos o peso da tua glória. Deus, que nenhum pecado, Senhor Deus, venha ficar oculto a nós, Senhor Pai. Eu repreendo todo coração enganoso. Todo coração, Senhor Deus, que tem enganado seus filhos. Senhor, eu repreendo todo espírito de engano. Todo espírito que tem feito, Senhor Deus, seus filhos entrarem em engano, Senhor Deus Pai. Eu declaro que os olhos espirituais deles estão sendo abertos, Senhor Deus, agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda violação, todo problema que tiveram na infância, Senhor Deus, todo espírito que atormentou eles, Senhor Deus, todas as vezes que os pais os instruíram, Senhor Deus, engano para contar mentiras, porque instruíram, Senhor Deus, com revistas pornográficas, com coisas pornográficas, para tentar, Senhor Deus, trabalhar, Senhor Deus, Pai, na sensualidade deles. Eu repreendo agora, Pai, todo espírito de homossexualismo, todo espírito de lesbianismo, eu repreendo de nossas casas, eu repreendo dessa igreja, eu repreendo da vida dessas pessoas, eu repreendo desse altar. Deus, eu declaro, Senhor Deus Pai, que esses espíritos jamais irão atormentar a vida deles, Pai. Todo espírito de vício, Senhor Pai, todo espírito que tem levado seus filhos ao vício, eu repreendo agora em nome de Jesus. Me ajude a repreender um espírito de suicídio.
Satanás tem tentado matar justamente os nossos filhos. Repreende. Diga que na sua casa seus filhos terão o desejo de viver. Todo espírito de abatimento que te fez pensar em morrer, diga: eu repreendo esse espírito da minha vida. Porque meu Deus é a vida. Espírito de morte, eu te expulso dessas vidas. As pessoas virão aqui e terão vida, e vida com abundância. Eu repreendo todo espírito de morte, Senhor. Todo espírito de suicídio que tenta atingir do Senhor Deus crianças, eu repreendo agora. Eu declaro, Senhor Deus, libertação agora. Eu declaro libertação agora. Eu declaro libertação agora. Eu declaro libertação agora, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo espírito de rebeldia sai agora. Sai agora. Sai agora. Todo espírito de rebelião, eu te expulso desse lugar. Eu te expulso dessas famílias agora. Eu declaro libertação, Senhor Pai. Em nome de Jesus. Declare que o poder de Deus estará sobre a sua vida. A partir de agora, levante sua mão direita para o céu. Eu estou liberando uma palavra profética sobre a sua vida. A tua palavra não será de conhecimento teológico. A tua palavra não será de conhecimento em qual você aprende na internet ou em estudos bíblicos. Tua palavra terá poder. Para que a tua fé não se baseie em sabedorias humanas, em conselhos de homens. Eu estou liberando essa palavra sobre a sua vida. O poder do Espírito Santo que está sobre a minha vida está entrando na sua vida agora. Você vai falar com seus filhos com quem tem autoridade, não com quem tem conhecimento. Você vai falar com as pessoas da sua casa, não com quem tem a sabedoria, mas sim com quem tem poder de Deus para fazer. Você vai entrar na sua casa, e o poder de Deus estará sobre a sua vida. Seus filhos terão que reconhecer que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Sua mulher terá que reconhecer que você é um homem de Deus. Teu marido irá olhar para você, mulher, e dizer: tu és uma mulher de Deus. Me leve para junto do seu Deus. Você está sendo revestida de poder. Você precisa de poder de Deus. Você vai voltar a ter desejo de orar. Eu libero uma palavra. Porque nessa semana ontem, quando eu estava quase sem forças, desanimado, caído, Satanás veio com todas as forças na minha mente, jogando setas, dizendo que não ia dar, que não ia acontecer. Deus bradou no céu e dizia: meu filho, eu derramo sobre ti óleo fresco. E naquela mesma hora, tanto eu como a pastora Emanuele, nós nos regozijamos no Senhor e dizemos: o Senhor nos visitou. Estamos renovados, porque se Deus me renovou ontem, Ele está te renovando hoje. Você vai voltar a orar, você vai voltar a buscar, você vai ter força para clamar. Os milagres estão autorizados sobre a sua vida, porque você é um canal de bênção. Você é a coluna da sua casa. Você é a coluna espiritual de lá. O Espírito do Senhor te colocou ali para transformar. Eu estou liberando Romanos 12:2 na sua vida. Não se conforme, não se conforme, não se conforme, não se conforme. Não se conforme com a sua espiritualidade, não se conforme. Não se conforme do seu filho estar perdido, não se conforme, ore mais. Não se conforme. Não se conforme de Deus ainda não ter tocado na sua vida. Não se conforme. Não se conforme de Deus não ter trabalhado ainda no seu caso. Está na hora de mudar. Não se conforme. Transforme a sua mente. Transforme a sua forma. Porque você está conformado. Não aceite isso mais. Eu repreendo todo espírito de conformismo. Você vai se revoltar contra si mesmo. Você vai se revoltar contra a sua situação espiritual. Você vai querer um renovo espiritual. Você vai desejar ter Deus. Você vai desejar ter os mistérios espirituais. E eu estou proclamando na sua vida que a partir de agora, nenhum espírito de engano ficará do teu lado. Nenhum espírito de engano ficará do teu lado. Nenhum espírito irá te enganar mais. Você irá ter discernimento.
Você irá saber quem te inveja, quem não te inveja, quem mente do teu lado, quem não mente, quem fala a verdade do teu lado. Deus está te dando discernimento. Você olhará para os olhos das pessoas e você verá o engano. E você orará por eles e eles serão libertos em nome de Jesus. As pessoas irão vir contigo. Eu estava lendo a história de um homem em que ele andava pela cidade. As pessoas olhavam para ele e se ajoelhavam e pediam perdão a Deus. Ele nem pregava. Isso tem que acontecer na minha vida e na sua. Você tem que entrar na sua casa, você não precisa falar nada. O Espírito irá falar por você. Você vai chegar e aquela confusão terá que sair. Eu estou tendo uma visão aqui da mesma forma que eu tive quando eu estava repreendendo por 4 pessoas quebra de maldição. Eu vi um grande touro e 3 cães. Eu olho para a igreja e eu vejo isso. Eu tenho que quebrar isso. Touro significa luta. Você tem passado por lutas. Eu vejo esse animal cercando você, correndo, e você sobe sobre uma mesa e ele fica rodando. Ele não te pega, mas fica te cercando. Ele fica te cercando e você está com medo dele. Eu vi Deus se colocando por trás. Você ficou pequeno, de repente entra uma pessoa e te coloca por trás. Quando ele coloca por trás, vem contra você um grande cachorro preto. Esse cachorro preto significa feitiçaria, engano. Sabe o que Jesus, no capítulo 7 diz? Muitas pessoas dizem, Senhor, Senhor, no teu nome eu fiz isso, no teu nome eu fiz aquilo, no seu nome eu fiz aquilo outro. Por que o Senhor está me rejeitando? Disse, não te conheço, aparta. Sabe o que? Usar poder de Deus sem ter santidade é bruxaria. Usar o nome de Jesus sem ter intimidade com Ele é feitiçaria. Precisamos ter comunhão com Ele. E eu vi quando esse espírito está sendo tirado da sua vida. Agora entenda. Deus abriu uma portinhola. Esse cachorro preto saiu e se encontrou com mais 3 cachorros, mais 2 cachorros. Um de porte médio, de cor bege, e um cãozinho rafeiro. O maior significa feitiçaria. O segundo simboliza engano. E o terceiro são invejas. Porque todo invejoso não passa de um cãozinho vira-lata. Agora escute o que eu estou te dizendo. A visão que eu estou tendo é que esses cães estão brigando entre eles. Não estão mais te atacando. Estão brigando entre eles. Significa que Deus está te dando autoridade sobre qualquer tipo de espírito de engano, sobre qualquer tipo de feitiçaria e sobre qualquer tipo de inveja. Você vai levantar, você vai trabalhar, você não vai mais se abater, você não vai mais se enfraquecer, você vai trabalhar e Deus irá na sua vida. O espírito de inveja está tirado da sua vida. Esses espíritos de engano não vão mais te atormentar. Eles olharão para a sua face e verão a face de Deus. Eles olharão para o seu rosto e verão a face dourada de Jesus. E toda bruxaria contra a sua vida, contra a tua família, está caída por terra agora em nome de Jesus. Agora nós precisamos nos posicionarmos. Eu sei que a nossa semana de oração ainda vai demorar um pouco, mas eu preciso que você já se posicione. Eu estou quase fazendo uma semana de oração extra, porque eu sinto que eu preciso orar, irmãos. Nós vamos entrar em oração para o Senhor. Senhor, se o Senhor abrir semana que vem, nós vamos abrir uma semana de oração. Outra semana vai ter semana de oração de novo. Mas venha. Satanás quer parar a sua oração. Na sua oração o discernimento chega. Você precisa de 2 coisas na sua oração. Primeiro, a presença de Deus. Quando você for orar, diga, Senhor, me dê a tua presença. Dá-me a tua presença. Eu preciso da tua presença, Senhor. Por que você precisa da presença de Deus? Porque a presença de Deus vai trazer a bênção do Senhor sobre a sua vida. Mas quando você estiver orando, diga também,
Dá-me discernimento, Senhor, porque eu nunca mais vou ficar enganado. Você precisa de discernimento para não ser mais enganado. Você precisa da presença do Senhor para ser abençoado e de discernimento para nunca mais ser enganada. Amém? Feche seus olhos. Levante suas mãos. Senhor, nós estamos invocando o Teu nome e decretando que sobre nós está, Senhor Deus, a Tua presença. E o Teu Espírito está nos dando discernimento, Senhor. Não só sobre a minha vida, mas sobre cada pessoa aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Autoridade sobre a vida dele, Senhor. A igreja tem autoridade. A igreja tem poder, Senhor. A igreja está coberta com o Teu sangue. A igreja, Senhor Deus Pai, prevalece sobre as portas do inferno. Damos a Sua presença. Damos, Senhor Deus, o Seu discernimento agora. Em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Amém, meus irmãos. Irmãos, por favor, se você ainda não deu seu nome para o REAP, dê. Nós estamos nos projetando para esse retiro espiritual. Vai ser bênção. Se você já puder pagando,